Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, muito completo, com muita informação, com muita notícia para você vascaíno espalhado pelo Brasil inteiro. A gente vai trazer para vocês novidades aí importantes sobre o jogo, sobre o clássico aí dos milhões desse sábado contra o Flamengo, né? O Vasco que deve ter muitas mudanças na equipe titular, inclusive mudanças na estrutura tática, que deve ir a campo aí para buscar uma vitória, né, e uma classificação para as semifinais da competição. O Carille definiu aí que vai ter que mudar o time, porque nas últimas 3 rodadas a verdade é que o Vasco não conseguiu desempenhar aí um bom futebol. Então a gente vai falar bastante aí sobre a preparação e sobre o que a gente pode ver em campo, inclusive com alguns reforços, né? O Vasco pode ter aí a volta de jogador importante, pode ter a estreia de um zagueiro que chegou para ser titular. Então a gente vai cobrir todas essas informações aí sobre o clássico desse sábado. Vamos falar também sobre negociação aí com a Nike, que chega para substituir a capa a partir do ano que vem. Tem notícia importante aí sobre toda essa questão aí da negociação que está muito próxima de ser consumada, né? Está muito próxima de ser concretizado, então a gente vai trazer detalhes sobre tudo isso. Vamos falar também sobre a situação da SAF do Vasco, porque ontem surgiu uns burburinhos aí, né, nos corredores de São Januário, aqui também no YouTube, né, muita gente falando que o Marinacci teria desistido da negociação com o Vasco. Posso trazer para vocês uma notícia para você ficar tranquilo. Não tem nada disso, o Grego não desistiu de nada, segue negociando normalmente, inclusive o convite que ele fez para a diretoria do Vasco segue de pé para eles estarem agora no final de fevereiro ou começo de março lá na Europa, lá na Inglaterra, para ter reuniões presenciais, né, em relação a essa compra da SAF vascaína. Então a gente vai falar sobre isso e vamos falar muito de mercado da bola. Vamos falar sobre possíveis saídas de muitos jogadores, isso mesmo, muitos jogadores do atual elenco vascaíno, né? O Vasco vem recebendo consultas, propostas aí para que atletas deixem o Vasco ainda agora, nessas próximas 2 semanas aí da janela de transferências. E como sempre, vamos trazer nossos especialistas aqui, o jornalista Carlos Berbet, o nosso estagiário Matheus Gilbert e o Thiago, para falarem sobre contratações. Matheus Gilbert foi atrás sobre a situação do Fabinho, atacante do América Mineiro. O Carlos Berbet buscou informações diretas lá com o empresário do Benjamin Garré. Tem a situação também do Lloyd Augusto. Então a gente vai fazer uma cobertura completa para vocês, como a gente sempre faz aqui. É importante que você não pare de assistir o vídeo quando eu paro de falar, porque ainda tem o Berbet, ainda tem o Gilbert, ainda tem o Thiago, o vídeo continua, então não vai embora quando eu paro, né? O vídeo vai sempre aí ser complementado pela rapaziada que trabalha aqui com a gente, você tem que se acostumar com isso também, beleza? Então antes de começar o vídeo, pedir para você deixar o like, que é super importante para ajudar no crescimento, na divulgação. Pedir para você também não esquecer de se inscrever no canal, né? Tem muita gente que assiste aqui aos vídeos, mas não é inscrito, né? Muita gente esquece que se você não se inscrever, você não vai assistir aos vídeos todos os dias de graça. Então, ó, lá embaixo, clica naquele botão vermelho escrito inscreva-se, vem fazer parte da nossa família. E queria deixar um recadinho, né, pra galera que é cristã, galera que gosta da palavra de Deus, né, galera que, enfim, gosta de orar, gosta de fazer aí bênçãos aí com sua família, com seus amigos. Meu primo, ele criou um canal aqui no YouTube, né, de oração, de fé, né, da palavra do Senhor, da palavra de Jesus Cristo. Então, quem quiser seguir o canal dele, dá uma moral, né, pra Vascaíno, ajuda Vascaíno. Vou deixar o link do canal dele aqui embaixo, é o primeiro link na descrição do vídeo. Vou deixar também no primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje. O nome do canal é Canto de Fé, cantinho de fé, né, pra galera que curte, né, o Vasco tá precisando, bora orar lá para que o Vasco faça um grande jogo nesse domingo aí, nesse sábado contra o Flamengo. Então link no primeiro link aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário. Conto com a ajuda de todos vocês, beleza? Então bora começar o vídeo falando sobre o jogo, né? Eu já fiz a minha oração, vou continuar fazendo. Vasco e Flamengo, sábado, partida super importante pro Vascão aí conseguir, né, uma vitória. A gente tá a 3 jogos aí sem conseguir, né, vencer no campeonato estadual, 2 empates e a derrota, né, pro Fluminense, né, uma derrota ali ardida, né, uma derrota que eu acho que sai na frente do placar, depois não consegue, né, entregar absolutamente nada. E chegou a hora do Carille mostrar que é um treinador de qualidade, né? Que é a hora dele mudar a cara desse time, mudar o esquema tático, mudar a formação, mudar ali a intensidade e principalmente mudar a atitude, né, cara? Porque a atitude do Vasco nos últimos jogos foi a atitude de um time pequeno, jogando ali fechado, jogando no contra-ataque. Eu sei que contra o Flamengo a tendência é que o Vasco tem que jogar dessa forma porque o Flamengo tem um time superior, mas, cara, a gente tem que acreditar
na vitória, a gente tem que acreditar no que a gente tem que acreditar que é possível bater de frente ali com o poderoso time do Flamengo. E aí o Carille vem trabalhando a equipe, vem aí fazendo, né, um trabalho de muita intensidade aí nesses últimos dias de treinamento, e a gente pode ter aí caras novas aí nessa partida de sábado, como por exemplo, a gente pode ter a estreia do zagueiro Maurício Lemos. Pelo que tudo indica, ele será relacionado para a partida. Não sabemos ainda se será o titular, né, ali da posição ao lado do João Vitor ou se ele vai ficar no banco de reservas como opção ali para o segundo tempo. Outra novidade que a gente pode ter é a volta do Paulinho. Foi poupado do último jogo, né? A tendência é que o Paulinho volte e reforce o meio-campo do Vasco. Coutinho, como a gente já sabe, como a gente já comentou, deve voltar ao meio de campo. Uma grande dúvida em relação ao zagueiro, né, que será titular. Lucas Oliveira vinha fazendo dupla de zaga ao lado do João Vitor, porém sentiu um desconforto muscular recentemente, não vem atuando, né, numa qualidade alta, né, vem sendo muito contestado pelo torcedor, e quem foi testado ontem na zaga foi o Lucas Freitas, né, o Lucas Oliveira era o que vinha jogando, e o Lucas Freitas, que é canhoto, entrou no último jogo e foi titular até em uma partida do Vasco no Carioca, foi até muito bem naquela ocasião, até elogiei ele, pode ser o escolhido do Carille aí pro clássico desse sábado contra o Flamengo. O Vasco deve entrar com um esquema tático bem diferente, né? O Vasco já deve jogar num 4-5-1. Pois é, vou explicar para vocês, né? O Carille ele vai provavelmente povoar o meio de campo ali, trazendo bastante jogador ali para esse setor ali para poder ajudar na marcação e também, principalmente, dar liberdade para 3 jogadores. Quem são esses 3 jogadores que vão ter mais liberdade nessa partida do sábado? Os 2 laterais, o Lucas Piton e o PH, né, pelos lados de campo, para poder abastecer o Verratti nos cruzamentos e principalmente Felipe Coutinho, né? O Felipe Coutinho deve ter total liberdade, não vai ter aí que marcar, né, que voltar, que recompor. Então a provável escalação do Vasco deve ser a seguinte aí para encarar o Flamengo. No gol, o Léo Jardim, nas laterais PH e Lucas Piton, dupla de zaga João Vitor. E aí a dúvida, se ele vai com o Lucas Freitas, se ele mantém o Lucas Oliveira ou se ele surpreende e entra ali com o nosso Maurício Lemos, né, estreando com a camisa do Vasco. Meio de campo com 5 jogadores. A gente deve ter Hugo Moura, Jair, Paulinho, Tietê e o Felipe Coutinho. Pois é, um meio de campo de muita força de marcação, muita recomposição e liberdade para o Coutinho. E lá na frente, Pablo Verratti, né, centralizado ali, nosso centroavante, nosso capitão e nosso matador. Aí eu pergunto para você, gosta dessa escalação? Acha que pode funcionar? Existe uma outra possibilidade, que seria a saída do Jair do time para a entrada do Matheus Carvalho, que é outro jogador que também tem qualidade, tanto na marcação quanto na saída de jogo. Não é um craque, mas é um jogador que entrega mais intensidade do que o Jair, e existe também a chance disso estar acontecendo. Mas enfim, o Vasco segue se preparando. Hoje teremos aí o último dia de treinamento, né, visando a partida de amanhã, e agora é esperar, aguardar e torcer para que a preparação, o estudo tenha dado resultado, que o Vasco possa fazer uma grande partida, vencer o Flamengo, pular ali para 17 pontos, dividir a liderança, né, com o Flamengo nessa rodada e quem sabe carimbar, né, o passaporte para as semifinais do Campeonato Estadual e trazer moral, trazer confiança, trazer autoestima para o jogo aí da próxima quarta-feira, né, jogo contra o União Rondonópolis pela Copa do Brasil. Mas enfim, seguindo aqui o nosso vídeo, vamos falar sobre material esportivo. Sai capa, entra Nike. Pois é, vocês já sabem, né, o Vasco tem um acordo aí verbal com a Nike, que será a nova fornecedora de material do Vasco, pelo que tudo indica, a partir do ano que vem. Porém, esse contrato ainda não está assinado, tá? Ainda estão acontecendo trocas de documentos. E é muita coisa, né, cara? Será um contrato muito longo, né? Um contrato ali, eu acho que de 5 anos, com a possibilidade de extensão de mais 2. Os valores contratuais são muito altos, valores aí que podem atingir aí quase 60 ou 70 milhões de reais por temporada, dependendo da venda de camisa, né? Dependendo, obviamente, de onde, quais campeonatos o Vasco estiver disputando. Então, nesse momento, estamos muito próximos desse acordo, né, ser assinado, ser selado. É óbvio que não teremos um anúncio oficial sendo feito esse ano, né? O anúncio só será feito de forma oficial pelo Vasco depois do Campeonato Brasileiro, quando o contrato com a capa terminar. Óbvio que isso é uma questão até de respeito à atual fornecedora de material do Vasco da Gama, mas estamos aí muito perto, né, de assinar esse contrato com a empresa americana, que é a maior empresa de material esportivo do
planeta. Eu estou muito contente com essa notícia, né, que chega ao Vasco para poder bater de frente com a Adidas do arquival, né, para poder bater de frente com grandes marcas aí de material esportivo do mundo inteiro. Seguindo aqui o vídeo, falar um pouquinho sobre Evangelos Marinax, né, o grego que tem interesse na compra da SAF do Vasco, né, o grego, o grupo americano, o FSG, e o italiano Andrea Radrizzani, né, são os três investidores ali que seguem, né, interessados na compra do futebol vascaíno. Porém, ontem surgiram, né, rumores que o grego, que o Marinax teria desistido, né? Saiu uma informação aí meio que perdida em algum site de notícias. Trago para vocês, mentira, fake news, não desistiu de nada, segue conversando com a diretoria do Vasco, segue negociando e, inclusive, o convite que foi feito pelo Marinax ao Pedrinho e aos diretores da Vasco da Gama SAF para uma visita ao Nottingham Forest da Inglaterra segue de pé. Essa reunião aí presencial lá na Europa deve acontecer no comecinho do mês de março, né? E como eu falo para vocês, tá? Não significa que o grego vai comprar o Vasco, tá? É apenas uma reunião, apenas uma conversa. Pode ser que nessa reunião o Marinax finalmente coloque ali a proposta na mão do Vasco, pode ser, mas mesmo colocando a proposta, ainda tem vários outros trâmites, né? Não vai ser colocar a proposta e comprar no dia para noite. Ainda tem várias questões burocráticas, ainda tem a questão judicial aqui no Rio de Janeiro, né? Tanto na Justiça quanto na FGV. Então é um processo longo, é um processo cauteloso e nós vascaínos mesmo temos que ter um pouco de paciência para não cometermos os mesmos erros que foram cometidos lá atrás, né? Há 2 anos, quando o Vasco vendeu o futebol para 777 e a gente viu onde tudo acabou parando, né? A falência, ou praticamente falência, da empresa americana. Mas enfim, seguindo aqui o vídeo, vamos falar de mercado da bola, porque tem muita informação, tem muita notícia, ó. Esqueceu de deixar o like? Aproveita, deixa o like rapidinho agora lá embaixo, se inscreva no canal e vamos começar falando sobre saídas de jogadores, cara, que apesar da janela está próxima de se encerrar, faltam 2 semaninhas, né, pra gente fechar a janela até o Campeonato Brasileiro começar, quando a janela abre de novo. O Vasco ainda tem muitos jogadores no elenco negociáveis, inclusive vem procurando aí negociar alguns atletas, casos aí, por exemplo, do Serginho e do Deluca, né? Do Zé Gabriel e do Deluca, né? O Vasco segue recebendo consultas, alguns clubes de Série A, Série B aí vem buscando o Vasco aí para negociar os jogadores, porém até agora nenhum clube realmente fez uma proposta que agradasse aos atletas, tá? O Vasco segue tentando buscar rumo para esses 2 jogadores que não fazem parte dos planos do elenco para a temporada, inclusive treinam em separado, né? Os 2 aí vêm treinando a parte do elenco do Vasco. Em relação ao Ryan, jogador que está servindo a seleção brasileira, ontem à noite foi titular, né, na partida entre Brasil e Argentina pela Copa Sul-Americana, e o Ryan, cara, ele tem contrato com o Vasco até o final desse ano. O Vasco vem negociando uma renovação de contrato, uma extensão de contrato com o Ryan aí por mais 2, 3, 4, 5 temporadas para valorizar o jogador, aumentar a multa rescisória. Porém, o Ryan vem recebendo muitas consultas de clubes do mundo inteiro. Clubes do Brasil, né, o Palmeiras, o Botafogo, clubes da Europa, Barcelona, Real Madrid, Manchester City. Porém, a maioria desses clubes vem consultando o Ryan para assinar pré-contrato de graça no meio do ano, né? Estão tentando dar uma pernada no Vasco, essa é a grande verdade. Porém, a gente conversou, né, com o pai do Ryan, trouxemos, né, o pai do Ryan para falar sobre a situação e ele falou, cara, a gente quer renovar o contrato com o Vasco, a gente não quer sair do clube sem que o clube receba nenhuma compensação. O Ryan ama o Vasco, ele quer muito ainda se destacar pelo Vasco e a gente tem, né, essa consciência que é importante para o Vasco ter essa remuneração financeira, né? A gente não quer deixar o Vasco de mãos abanando. Então, essa situação do Ryan ainda vai ter renovação de contrato antes que o jogador seja realmente negociado aí para o futebol europeu. Situação do volante Lucas Eduardo, menino da base, subiu profissional, quase não foi utilizado. Tá muito próximo de jogar nos Estados Unidos, tá? Negociação lá com os Estados Unidos está muito próxima de ser concretizada. Provavelmente nos próximos 48 ou 72 horas a gente deve ter o Lucas Eduardo aí sendo anunciado como um emprestado para o futebol dos Estados Unidos. Situação do Capasso e do Sforza. Vamos lá, situação ainda complexa. O Capasso segue treinando em separado, tá? O Capasso não vem sendo aproveitado pelo Carille e o Vasco ainda pretende negociar ele nessa janela de transferências, né? A gente teve com algumas informações que o Carille poderia utilizar o jogador, mas ontem à noite confirmamos que ele não faz parte, pelo menos agora, dos planos do treinador. Situação do Sforza, tá treinando normalmente. O Vasco, se receber uma proposta que agrade ao clube e agrade ao jogador, o Vasco vai negociar, né? O Sforza recebeu muitas propostas
mas nenhuma delas agradou o Vasco, né? A maioria por empréstimo com a opção de compra. E o Vasco falou que não, só aceita vender ou emprestar com a obrigação de compra ao final desse empréstimo. E aí chegamos agora em 2 jogadores que estão próximos de sair do Vasco. Primeiro, o atacante GB. Tava tudo certo para ir para o Fenerbahçe da Turquia, né? O jogador chegou a viajar, chegou a fazer exames médicos, foi reprovado, acabou que voltou para o Brasil. Porém, essa negociação pode dar uma guinada. Parece que o Fenerbahçe está reconsiderando a possibilidade aí, pode voltar atrás e realmente comprar o jogador do Vasco aí por 3 milhões de euros. Então, a gente segue conversando, segue aí atualizando, e assim que a gente tiver qualquer novidade sobre o GB, a gente traz para vocês ou hoje à tarde ou hoje à noite na nossa live. E a situação do João Vitor, zagueiro João Vitor, tá? O Cruzeiro fez uma proposta pela compra do João Vitor do Vasco. A situação é o seguinte: o Vasco ainda tem uma dívida com o Benfica pela compra do João Vitor de 6 milhões e 500 mil euros. O que o Cruzeiro quer fazer é assumir essa dívida do Vasco, pagar esse valor para o Benfica e tirar o jogador do Vasco. O Vasco falou que não aceita. O Vasco aceita uma coisa: receber o dinheiro do Cruzeiro, os 6 milhões, e lidar com o Benfica da forma que o Vasco tem que lidar. Então o Vasco quer pegar o dinheiro do Cruzeiro, sei lá se vai pagar o Benfica. Essa é a situação de momento em relação ao Cruzeiro. Não tem interesse do Vasco em comprar jogador do Cruzeiro, trocar jogador com o Cruzeiro, nada disso, tá? A informação é que o João Vitor quer sair, tá interessado em jogar no Cruzeiro, porém o Pedrinho só vai liberar, só vai aceitar a saída dele para o Cruzeiro caso o Pedrinho consiga achar nas próximas 2 semanas um zagueiro para ser titular do Vasco. Vamos ser sinceros, muito improvável que isso venha acontecer. E aí, isso aí são as situações de saídas, né? Vamos agora chegar nas situações de chegadas, jogadores que podem estar pintando no Vasco. Ontem surgiu uma informação que o Davidson poderia estar negociando com o Vasco. O Davidson do Atlético Mineiro, né? O Atlético acabou de contratar o Rony, tem o Hulk, né? O Davidson vai ser o terceiro reserva por lá. A gente foi atrás, conversamos com pessoas lá do Galo, não tem nada. O Vasco não fez consulta, o Vasco não fez proposta, o Vasco não tem interesse, pelo menos inicial, do Davidson. E tem uma questão, tá? Para o Vasco trazer qualquer jogador do Atlético Mineiro, nesse momento, nessa janela, o Vasco tem que quitar uma dívida de 12 milhões de reais com o Atlético Mineiro, da compra do PH e da compra do Jair. Valores que ainda não foram pagos aí ao Atlético Mineiro. Olha que loucura, cara. O Vasco ainda não pagou o Jair. Foi comprado há mais de 2 anos atrás, e o PH, né, que foi comprado há 1 ano e meio atrás. Olha que situação que o Vasco tá. Realmente é vergonhoso, né, cara? É muito feio ver o Vasco aí devendo a Deus e o mundo. E aí, agora quem vai trazer para vocês informações aqui, né, exclusivas em primeira mão sobre as contratações que o Vasco está buscando e pode estar concretizando agora nesse dia de hoje ou nos próximos dias aí, são o Carlos Berbet, vai falar do Garré, vai falar, acho que se eu não me engano, do Lloyd, e o Matheus Gilbert, que vai trazer informação aqui exclusiva, tá? Exclusiva sobre o atacante Fabinho do América Mineiro. E o nosso Thiagão, né? Thiago Correia também vai trazer notícias importantes aqui do nosso Vascão, mas já posso antecipar para vocês, tá? O Vasco está avançando na contratação do Garré e do Lloyd lá na Europa e segue muito interessado na situação do Fabinho do América Mineiro. Mas vou passar a bola agora pro Berbet, pro Gilbert e pro Thiago. Mas antes, galera, não esquece, dá aquela força lá pra gente no canal Canto da Fé. Segue a gente por lá, né? Um canal, como eu falei, de oração, de bênção, de palavra, né? De Jesus, de Deus aí. Então, quem for cristão, quem gosta de orar, quem gosta aí, obviamente, não só de Vasco, mas também da palavra do Senhor. O link tá no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje e é o primeiro link aqui na descrição do vídeo também. Beleza? Dá essa moral aí pra gente, segue a gente por lá. Valeu? Conto com vocês. Vai lá, Berbet, vai lá, Gilbert, vai lá, Thiagão, tamo junto. Fala, rapaziada, Carlos Berbert na área, novamente aqui no canal do Mário Coelho, e a minha participação no vídeo de hoje envolve 2 negociações que o Vasco primeiro teve e ainda tem com clubes mineiros, mais especificamente o Cruzeiro e o América. Inicialmente eu vou trazer um panorama do cenário em que o Gigante da Colina foi inserido pelo fato de ter recebido uma oferta da Raposa pelo zagueiro João Vitor. A apuração aqui do canal Mário Coelho, através de informação que o meu amigo Matheus Gilbert conseguiu, integrante aqui do canal Mário Coelho, ele que está frequentemente participando das lives e de vez em quando aparece também aqui nos vídeos trazendo informações para vocês. Bom, de acordo com a apuração dele, a investida do Cruzeiro foi de 6,5 milhões de euros, quase 40 milhões de reais na cotação atual. E o entendimento do Vasco é que o valor não é suficiente, até porque a quantia que o clube ainda tem a pagar
ao Benfica, mais especificamente o clube português, que o Gigante da Colina, o Cruz Maltino, chegou a um acordo no início do ano passado pela aquisição definitiva do defensor. E aí o Vasco teria respondido, né, de acordo com a informação, pelo que o Gilbert me passou, é que só aceitaria negociá-lo realmente por uma investida ali atrativa por volta de 8 bilhões de euros, o que seria quase 50 milhões de reais na cotação atual. E aí, um outro fator trazido pelo nosso colega, o Lucas Pedrosa, é que a avaliação da diretoria com relação ao curto espaço de tempo ali, tempo hábil, para buscar uma peça de reposição ao João Vitor, até porque a janela de transferências fecha no dia 28 de fevereiro. E olhando ali, analisando exatamente o histórico da diretoria em suas últimas tentativas, não teve muito sucesso, especialmente ali com os atacantes, né, os pontas, que é a principal carência dentro do elenco. Exemplo, Brian Rodrigues no América do México, Bruma no Braga, agora mais recentemente também o Rony, que acabou indo para o Atlético Mineiro. Então, realmente, isso deixa a torcida ali um pouco com desconfiança, podemos dizer assim. Bom, na minha opinião, eu vou dizer para vocês, se fosse por esses 6,5 milhões de euros, eu não venderia o João Vitor, exatamente porque a avaliação do Vasco é que sairia, né, no 0-0 e não é interessante. O jogador chegou por um valor muito alto e acabou vindo essa pressão também. Então, realmente, eu concordo com o Vasco, ele precisaria trazer um retorno, né, um benefício, né, uma vantagem financeira com a sua saída. E também, dessa vez, eu vou ali pelo mesmo viés da diretoria, de que, pelo que eles vêm demonstrando, né, em seus movimentos nessa janela, de que seria meio difícil, né, encontrar uma peça de reposição. E eu fico até com receio de como seria esse substituto, se conseguiria um atleta de mesmo nível ou se sequer traria esse jogador. E aí uma informação trazida pelo nosso colega, o jornalista André Hernan, é de que a investida, né, a proposta da Raposa agradou ao João Vitor e até que o entendimento dele é de uma mudança de ares como positivo, porque ele não está contente com o cenário em que ele está no Vasco da Gama, até porque ele vem sendo alvo de críticas dos torcedores pelo seu desempenho e até por xingamentos. Recentemente viralizou, né, um vídeo dele ali discutindo com o torcedor no último embate da equipe. Realmente o João Vitor chegou com muita pompa ao Vasco pelo seu histórico, né, vindo do Benfica, por exemplo, né, até pelo que ele mostrou no clube em que ele foi revelado, que é o Corinthians, mas convenhamos que ele ainda não conseguiu mostrar todo o seu valor até aqui na equipe. Não mostrou ao que veio, né, realmente correspondeu. Poxa, realmente valeu pagar essa alta quantia ali pela sua contratação. Realmente ele não conseguiu atingir até aqui todo o seu potencial. Então, torcedor vascaíno, eu queria saber de você. Deixa aqui nos comentários. Você venderia o João Vitor, mesmo sendo por esses 6,5 milhões de euros ali, quase 40 milhões de reais, né? E aí o Vasco, mesmo assim, ficando no 0-0, o ideal é ele sair, ou realmente, não, eu até aceito vender, mas se for por esse valor aí que o Vasco quer, cerca de 8 milhões de euros, ou de forma alguma não venderia, porque o João Vitor é importante, é o melhor realmente zagueiro do elenco ali na avaliação, ou então até mesmo por receio de quem seria o jogador que o Vasco traria como peça de reposição, se seria do mesmo nível, ou até mesmo se a diretoria teria capacidade, né, seria assertiva dessa vez para trazer uma peça de reposição, um substituto ao João Vitor. Agora, partindo ali para o Fabinho, na última quarta-feira, até uma informação do nosso amigo Gilbert, em parceria ali com o Madruga Vascaíno, mais conhecido como Rodrigo Silvério, na última quarta-feira. Não me lembro exatamente se foi em um momento ali, poucos minutos antes, ou já com
o embate do América Mineiro rolando pelo estadual, eles trouxeram a informação que o Vasco negocia aí com o América Mineiro. Depois do confronto, até o diretor de futebol Fred Cascardo, né, do Coelho, ele admitiu que sim, recebeu uma oferta do Vasco pelo atleta, mas por aqueles valores eles não fechariam o negócio, ou seja, entenderam que o montante era insuficiente. E aí o nosso amigo, o André Hernan, trouxe a informação na última quinta-feira de que a proposta do Cruz Maltino foi por $1 milhão, ali aproximadamente 5 bilhões de reais na cotação atual. É um jogador ali que se destacou mais na Série B, que é exatamente o campeonato que ele está atuando hoje, despontou pelo Criciúma, né, naquela campanha que o Tigre subiu para a Série A, marcando bastante gols, principalmente no segundo turno, naquela arrancada do time catarinense que levou, né, aí o tricolor carvoeiro para a última edição da Série A, mas acabou não ficando, né, não chegaram a um acordo financeiro, principalmente salarial na época. É um jogador agora que está no América Mineiro, tem feito boas partidas também, acabou não jogando esse último jogo do América Mineiro porque estava machucado, mas seria um jogador que viria caso acertasse com o Vasco para compor elenco. Aí o Vasco ainda conversa aí com o América Mineiro para tentar chegar a um consenso depois dessa primeira proposta rejeitada. Então, nós vamos ficar aqui de olho, aguardando, caso tenha alguma atualização sobre este tema, nós vamos trazer aqui, beleza? E aí, o que vocês sabem? Qual a opinião de vocês sobre o Fabinho? Conhecem o jogador? Se conhecem, deixa aqui nos comentários. E aí, claro, né, como eu citei, ele na teoria chegaria para compor elenco, mas o problema é se o Vasco conseguiria trazer um outro jogador de um nível melhor ali acima do Fabinho, porque é complicado, ele acaba vindo como composição de elenco, mas pela escassez de opções dentro desse grupo, ou até mesmo pelo fato da diretoria não ter assertividade, não ter sucesso em outras negociações, ele acaba ali depois mudando, né, a sua condição para titular, exatamente pela falta de opções dentro do elenco. Então, queria que vocês me falassem aí o que vocês conhecem e a opinião de vocês sobre o Fabinho, caso conheçam, né, porque é complicado a gente opinar sobre um jogador que a gente não acompanha. Então, é isso, rapaziada. Até a próxima e tamo junto. Fala galera do canal Mário Coelho Vasco, Matheus Gilbert na área, passando aqui para mais um vídeo, né? Venho aqui falar um pouco sobre os bastidores das negociações que o Vasco vem conduzindo aí nessas 2 semanas faltantes, né, para o fechamento da janela, que faltam ainda para o fechamento e o encerramento da janela de transferências. O Vasco em busca de atacantes. A informação que eu tenho, até postei no Twitter, caso vocês queiram me seguir, @Gilbert10mr, vão lá, me sigam, que eu posto informações praticamente todos os dias, quando eu tenho, obviamente. Eu não sou de especular nome, não sou de especular informação. Quando eu tenho informação e eu consigo provar e confirmar de todas as formas, eu posto por lá. O Vasco tem negociações com 2 nomes, mais nomes na verdade, são 2 nomes principais. Benjamin Garré, que é o argentino, que é o plano C do Vasco para as negociações frustradas de Bruma e Brian Rodrigues, e Lloyd. São os 2 principais nomes que o Vasco tem negociações, e são os 2 nomes que o Vasco negocia na Europa, com a presença do Marcelo Santana, a contratação desses 2 jogadores. O Vasco tem um pensamento positivo, o Vasco confia que as negociações serão fechadas dentro em breve. Obviamente, a partir de amanhã vai faltar 14 dias exatos, 2 semanas para o fechamento da janela, e o Vasco precisa ter mais pressa. Além dos 2, o Vasco também negocia e tem negociações em andamento com mais 1 ou 2 jogadores que possam vir ao Vasco como composição de elenco. Os jogadores que possam chegar para compor o elenco, porque o Vasco entende que não tem atacante nem para composição de elenco. Então a ideia do Vasco é contratar de 1 a 2 jogadores que consigam compor o elenco, um para o lado direito e um para o lado esquerdo, atacantes e pontas, que eu falo nesse quesito.
Um jogador que se encaixa nesse ponto é do atacante Fabinho, que o Vasco tem sim ainda uma negociação em andamento com o América Mineiro pela contratação desse jogador. É um jogador que o Vasco fez uma proposta, o América não gostou muito da proposta, mas ainda assim o Vasco segue em busca da contratação desse atacante. É um atacante que foi formado na base do São Paulo, inclusive naquele time que ganhou do Vasco a Copinha São Paulo. Ele era o ponta esquerdo daquele time, era Antony, Gabriel Novaes e Fabinho. Ele acabou indo para o Atlético Paranaense e de lá vem atuando em equipes de Série B, Vitória, CRB, Criciúma e agora joga no América Mineiro. E nas duas últimas temporadas, tanto pelo Criciúma, tanto pelo América Mineiro, ele vem fazendo bons jogos e tem bons números no caso. É um atleta novo, de 25 anos ainda, ou seja, um atleta com muita margem para evolução, e é um atleta que o Vasco tem interesse, que o técnico Fábio Carille tem muito interesse e que o Vasco segue negociando. Não sei o estágio das negociações, mas o Vasco negocia ainda a contratação desse jogador, assim como o de Lloyd e do Garré. Além disso, o Vasco ainda quer mais um jogador, talvez, de 3 a 4 jogadores para reforçar o ataque. Valeu? Tamo junto, Mário. É isso. Valeu. Salve, salve, meus queridos amigos do canal Mário Coelho Vasco. Thiago aqui. E, cara, hoje eu vim cometer um ato assim que vocês vão achar que é loucura. De verdade, mano. Você deve estar pensando assim aí em casa. Cara, o que ele vai fazer? Vai pular do prédio? Vai pular do prédio e cair em pé? Vai, sei lá, pegar uma arma e dar tiro pro alto aqui no meio do vídeo? Nada disso, quero fazer uma coisa pior. Eu vou tentar escalar o time titular do Vasco pra sábado, irmão. É isso aí. Difícil, viu? Difícil, tarefa extremamente difícil. Não sei nem como o Vasco deveria jogar pra cima desse Flamengo, pra ser bem sincero. O Vasco não tem peças de reatividade, mas também não tem time pra ser propositivo. Mas vamos lá, essa tarefa é pra mim, eu mato no peito e saio jogando. Vamos de Léo Jardim no gol, obviamente, protocolar. Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Oliveira, se estiver disponível. Caso não esteja, eu iria de Maurício Lemos, tá bom? Pode ser polêmico, se ele não aguentar, vai gastar uma substituição à toa. Irmão, vamos nisso, pra mim é isso. Eu não tenho gostado do início de ano do Lucas Oliveira, confesso, mas é um cara que já está no ritmo de jogo. E acho que para essa partida é fundamental. Ritmo de jogo, ok? Ok. Lucas Piton na lateral esquerda ali para finalizar, que também não vem fazendo um bom início de ano. Na cabeça de área, cara, eu faria Hugo Moura, Matheus Cocão. Por incrível que pareça, eu botaria o Matheus Cocão para dar uma proteção maior ali. E Paulinho. Por quê? Cara, motorzinho. Acho que vai ser um jogo super importante. É uma partida que vai ter muita rodagem para os volantes vão ser fundamentais na partida, porque eles vão ser sobrecarregados, tanto na defesa quanto no ataque. E, cara, o Paulinho, eu acho que o Paulinho é o cara para assumir essa bronca. Ele é um cara que, por mais que tenha tido a lesão e tudo mais, você não vai estar forçando muito ele. Cara, acho que não. Eu acho que ele é um cara que aguenta essa pressão, corre muito, se dedica muito, e a gente tem o Tietê ainda no banco, no caso, na minha escalação. Ok? Ok. Beleza. E no ataque, o que você faria? Cara, Puma Rodrigues numa dobra, Verrete no meio, Felipe Coutinho na ponta. É isso aí. Dobraria os laterais. Não dobraria os dois, porque eu acho que o Coutinho é um cara fundamental e que já se provou que joga bem em clássico, que corresponde em clássico. Não vou falar joga bem, mas corresponde. Já fez 2 golzinhos aí em clássico. Então é um cara que não foge dessa responsabilidade, por mais que não esteja jogando 100% do seu futebol. E o Puma, cara, eu acho que é importante essa dobra, porque por mais que o Puma não seja um grande marcador, o Paulo Henrique é muito bom marcador. É a grande valência dele, eu acho que eles se complementam nesse sentido. Então eu acho que o Puma tem o pulmão suficiente para recompor e ser uma presença ali, por mais que não seja um grande defensor, e para chegar lá no fundo e ter um bom cruzamento pro Verrete, tá certo? Porque o Paulinho fazendo essas duas, eu acho que o Paulo Henrique fazendo essas duas, acho que ele perde um pouquinho de qualidade no cruzamento, beleza? E acho que é uma coisa que o Puma tem de sobra batida na bola. Tranquilo? Então esse é meu time pro clássico. E, cara, assim, você achou que ia fugir, né? Mas não vai não. Quero saber o seu time pro clássico de sábado, beleza? Bota aí nos comentários, vamos trocar essa ideia. Tamo junto, deixa o like, se inscreve. Valeu, até a próxima.